Vamos lá, pessoal, para mais uma questão aqui para você ir aprofundando nos seus estudos e consolidando conhecimento. Veja essa questão aqui, ó, de sintaxe sobre o predicado, né? Estamos estudando ainda o predicado. No trecho aqui, esse movimento do ar deixa as temperaturas ainda mais altas em alguns lugares. Sintaticamente, né? Quer saber sintaticamente, não é morfologicamente, é sintaticamente. Então, o olhar aqui, o olhar da sintaxe, né? Sintaticamente, o termo destacado nesta frase trata-se de predicado, ó. Quer saber do tipo de predicado? Olha aqui, tipos de predicado. Tipos de predicado. Ele aqui colocou tipos de predicado. A gente sabe que os tipos de predicado, né? Há uma classificação, a gramática normativa classifica o predicado em três tipos, né? Predicado nominal, predicado verbo nominal e predicado verbal, né? Predicado verbal. Estão ali, aí ele inventou aqui um predicado pronominal, não existe classificação em três, ó, nominal, verbo nominal e verbal, tá certo? Esses são os tipos de predicado que são possíveis, né? Os três tipos aqui. Beleza. Então, voltando lá para nosso enunciado, ele quer saber o tipo de predicado do termo destacado. Então, ele destacou, eu vou colocar em negrito aqui, ó. Ele destacou esse aqui, ó. Isso aqui que foi destacado para ser analisado. Por que ele está falando que é o destacado? A própria banca fez o seguinte, ó. Encontrou o sujeito, né? O que é sujeito? Aquilo que normalmente vem antes do verbo, jamais iniciado por preposição, e o termo com o qual o verbo concorda. Então, a própria banca deixou de fora aqui, ó, o sujeito. Deixou o sujeito de fora aqui e destacou apenas o predicado. Ela chamou isso aqui, ó, de predicado. Núcleo do predicado, o verbo transitivo direto. Deixar. As temperaturas é o nosso objeto direto. E ainda mais altas aqui, ó, ainda mais altas aqui é o nosso predicativo do objeto. Temperaturas mais altas, tá vendo? Se refere à temperatura. Então, a característica de temperatura. Então, aqui, como eu tenho um verbo de ação, porque tem objeto direto, né? Não é um verbo de ligação, então tem um verbo de ação, né? Um dos verbos, qualquer um dos verbos, transitivo direto, indireto, verbo intransitivo, verbo transitivo indireto, eu tenho esses verbos, eu tenho um predicado verbal. Mas se eu tenho um predicativo do objeto, eu tenho um predicado verbo nominal, que é a resposta aqui, tá certo? Então, aqui eu tenho um predicado verbo nominal. O predicado nominal vai ocorrer com o verbo de ligação, né? Já o predicado verbo nominal vai ocorrer com os outros tipos de verbo quanto à transitividade do verbo. Predicativo do sujeito vai ocorrer com o verbo de ligação ou com um outro verbo, desde que esteja lá um predicativo, uma característica do sujeito. Já o predicativo do objeto vai ocorrer com verbos, né, das outras transitividades. Tá bom? Então, essa é a informação importante para você consolidar o seu conhecimento. Outra consolidação que você tem que fazer aqui é o seguinte, eu falei inclusive na aula que normalmente o predicativo do objeto ele é uma informação dada pelo próprio sujeito, né? É uma informação, uma opinião dada pelo próprio sujeito. Aqui você está vendo que não ocorreu. Por isso que eu falei lá, normalmente, né? Em regra, o predicativo do objeto é uma informação dada pelo sujeito. Isso vai acontecer muito, mas não é a regra absoluta. Já o predicativo do sujeito é uma informação dada pelo próprio autor do enunciado, né? O predicativo do sujeito, uma informação dada pelo próprio autor do enunciado. Já o predicativo do objeto, em regra, é uma informação do próprio sujeito do enunciado. Mas aqui não ocorreu, tá bom?
Vá na descrição desse vídeo, clique para ir ao meu canal no YouTube, que tem lá várias outras questões e também tem live e outras aulas. Faça os exercícios, consolide o conhecimento, reveja, faça sugestões, perguntas. Eu estou te aguardando no próximo vídeo. Grande abraço e até lá!